Nós estamos diante de uma narrativa bastante conhecida, bastante mencionada, que é mais um dos milagres que aconteceu através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que eu queria falar em outros textos, mas como hoje é festa das irmãs, e eu vou confessar uma coisa aqui: eu gosto muito de pregar em festa das irmãs. Eu vou puxar um pouquinho a orelha dos irmãos. Eu confesso que as irmãs são um pouco mais animadas, mais dispostas. Elas não ficam muito acanhadas em levantar as mãos e glorificar a Jesus Cristo. Os irmãos são mais receosos, mas eu pedi a Deus um texto que pudesse falar de alguma mulher na Bíblia, e Deus me levou a este texto. E eu quero transmitir ele nesta noite, e Deus se fará presente, como está fazendo no nosso meio. Quem acredita que Jesus vai fazer milagres aqui nesta noite? Então vamos comigo. Se você pegar, antes que eu chegue, ou possa chegar no versículo 25, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 5, no versículo de número 1, vai dizer assim: e chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. Repetindo: e chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. Ou seja, segundo a geografia bíblica, e não eu que prego, mas segundo a geografia bíblica, o que separa ou divide Cafarnaum e a região de Gadara é simplesmente o mar da Galileia. Segundo o pastor, teólogo, comentarista bíblico William Hendrickson, ele vai dizer que antes de Jesus ir para a região de Gadara, ele estava em Cafarnaum, ou nos arredores de Cafarnaum. Se você pegar o capítulo de número 2, 3 e 4 de Marcos, você vai ver que quando Jesus não estava em Cafarnaum, ele estava aos arredores de Cafarnaum. Aí o versículo 2 entra dizendo, e eu sempre prego pautado no texto, é fácil de você me acompanhar. Olha o que diz o versículo 2: e saindo ele do barco, vamos repetir, e saindo ele do barco, ou seja, vem comigo, Jesus estava em Cafarnaum, ele entra no barco com seus discípulos, e vai, segundo o versículo 2, ele vai para a região de Gadara. E do versículo 2 até o versículo 19, 17 em diante, você vai ver que quando Jesus entra, pastor Jocinei, em Gadara, você já conhece a história, você já está cansado de ouvir essa história. O texto vai dizer que havia ali um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E quando ele vê que é Jesus que vai entrando na sua região,
E quando ele vê que é Jesus que vai entrando aonde ele morava, porque o versículo 2 vai dizer que ele morava entre os sepulcros, e a situação deste homem era tão deplorável. Olha a situação deste homem, era tão deplorável. Primeiro, ele morava entre os sepulcros, ou seja, no cemitério. Segundo, o texto vai dizer que nem as cadeias, que nem as correntes conseguia deter e prender aquele homem, porque ele soltava elas todas. Mas o texto diz que quando Jesus coloca o pé, oh aleluia, quando Jesus coloca o pé na região de Gadara, eu estou sentindo Jesus aqui, pastor Lucinei, ele se aproxima do mestre, ele aperta o passo no texto, ele se aproxima do mestre, e ele começa a adorar. E a adoração dele é meio controversa, porque o diabo é assim, ele não sabe adorar. Ele se aproxima e diz assim: o que tenho eu contigo, Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus coloca as mãos sobre ele, está no texto. Jesus coloca as mãos sobre ele. E quando Jesus coloca as mãos sobre ele, Jesus começa a dizer para ele: sai dele, espírito imundo. Aí Jesus está expulsando, mas Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Aí ele responde para Jesus: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas esses demônios eram tão audaciosos, pastor Jocinei, eles eram tão audaciosos, que eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquele lugar, porque eles tinham tomado posse daquele lugar. Aí eles, na boca do endemoniado, diz para Jesus: nós não queremos sair daqui. Está vendo, Jesus, aquela manada de porcos? E o texto diz que era aproximadamente 2.000 porcos. Eu nunca vi uma cena desta. Eu nunca vi, pastor, uma cena desta. Mas está vendo ali, Jesus, uma manada de aproximadamente 2.000 porcos. Nos lance sobre ela. E Jesus com a mão nele. E Jesus atende o pedido da legião, expulsa aqueles demônios e lança eles aos porcos. Aí o texto diz que os porcos caíram no despenhadeiro e morreram afogados no mar. E os que apacentavam os porcos voltaram para a cidade e começaram a anunciar o que havia acontecido. E nesse tempo em que os apacentavam os porcos voltaram para a cidade para anunciar aos outros o que havia acontecido, nesse tempo em que eles estão voltando, o texto diz que Jesus volta para o barco. E quando Jesus volta para o barco, pastor Lucinei, o texto diz que o gadareno, ex-endemoniado, se aproxima do barco e pede para Jesus: ei, Senhor, deixe-me ir contigo no barco. O texto diz que Jesus no barco estava, e no barco ele ficou. Mas lá do barco Jesus responde para ele: você não pode entrar no barco. Mas Senhor, por que é que eu não posso entrar no barco? Porque uma coisa é ser liberto, uma coisa é acabar de se tornar cristão, outra coisa é fazer parte do ministério. Você não vai entrar no barco, mas eu tenho uma ordem para você. Jesus, qual é a ordem que o Senhor tem para mim? Volta para a tua casa. Oh, aleluia. Volta para os teus. Grave isto: casa e teus. Vamos lá? Casa e
Não ouvi, vamos lá? Casa aí. Senhor, por que é que eu tenho que voltar para minha casa e voltar para os meus? Porque a vergonha da casa, a tristeza da família, vai voltar para casa diferente. Levanta a sua mão direita, eu quero ministrar na sua alma aqui, nesta noite. Ei, mulher de Deus que me ouve aqui. Uramacandora séria. Ei, mulher que me ouve aqui nesta noite. Eu não sei qual é a vergonha da tua casa. Eu não sei qual é a vergonha da tua família. Eu não sei se é teu filho, eu não sei se é teu pai, eu não sei se é teu irmão, eu não sei se é teu marido, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou mudar o quadro da tua história, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua família. Quem pode aplaudir a Ele? Quem pode aplaudir a Ele? É Ele. Esse pedaço da história você já conhece, mas redobre mais a sua atenção que eu vou entrar no texto. O texto diz que ele foi anunciar, pastor Jocinei. Aí o texto vai dizer assim, que ele foi anunciar em Decápolis. Repita comigo, Decápolis. Mais alto, diga Decápolis. Aprenda isto. Decápolis é uma palavra grega, vou cortar ela no meio. De.K significa 10 e pó.li significa cidade. É fácil de memorizar. Decápolis era uma região de aproximadamente 10 cidades, e ele foi anunciar o que havia acontecido na sua vida, e ele foi pregar o que havia acontecido na sua vida. Aí o texto diz que Jesus já está no barco. Aí eu entro agora no versículo de número 21, que vai dizer assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado. Isso aqui é interessante. Jesus vai voltar para Cafarnaum de novo. Olha isso interessante. Jesus estava em Cafarnaum, sai de Cafarnaum, vai para Gadara, expulsa os demônios do endemoniado e volta para Cafarnaum. Eu vou dizer uma frase aqui que o meu sobrinho sempre diz: vai gostar de Cafarnaum assim lá longe. Que negócio é esse de Jesus com Cafarnaum? Por que Jesus gostava tanto de Cafarnaum? E eu sou curioso, eu fui atrás. Mateus 4,13. Depois que João Batista foi preso, pastor Jocinei, o texto diz que Jesus saiu de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Aí mais na frente, Mateus diz, no capítulo 9, versículo 1, que Cafarnaum se tornou, está no texto, se tornou a cidade de Jesus. Alguns teólogos vão mais fundo e vai dizer assim, que Cafarnaum era a base do ministério de Jesus na Galileia. E Jesus volta para Cafarnaum. Já vou chegar nesta mulher, eu quero que você redobre a sua atenção. E quando Jesus está voltando para Cafarnaum, Jesus desce do barco e ele começa a entrar em Cafarnaum. E quando Jesus vai entrando em Cafarnaum, me ouça, eu prego assim, vem na mensagem o texto. E quando Jesus vai entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um homem por nome Jairo, ou Jair, como você queira. Se aproximou-se dele o homem Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Ele se lança aos pés do mestre e diz a ele: Senhor, a minha filha está moribunda, venha comigo até a minha casa, para que ela possa viver novamente e ser sarada. Aí o texto diz, olha o que o texto diz: e Jesus seguiu Jairo. Vamos lá? E Jesus seguiu. Eu prego assim, tá? E Jesus seguiu. Olha para mim. Jairo não era escriba. O senhor sabe muito bem disso. Jairo não era sacerdote. Sabe o que Jairo era?
um administrador da sinagoga. Esta era a função de Jairo, segundo os historiadores. Ele não era escriba e nem sacerdote, ele administrava a sinagoga. E aqui eu vejo um contraste. Por que, irmão Silas? Um contraste. Olha esse contraste. Por isso, irmão, é por isso que eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia desde criança. Eu gosto de Bíblia. Porque esse contraste, olha o que o texto diz. Outrora, pastor Jusinei, ele estava em Gadara, libertando o homem, tirando a vergonha do homem, devolvendo ele para sua casa, devolvendo ele para sua família. Era a vergonha da cidade, era a vergonha dos amigos, era a vergonha da família. E agora, Jesus está indo para casa de um administrador da sinagoga. Olha esse contraste. Ele expulsou o homem que estava possesso de demônio na sarjeta, jogado, acabado, envergonhado, sem nada para dar para ninguém. E agora ele está indo na casa de um administrador da sinagoga. Irmão Silas, e qual é a primeira lição do texto que você quer mostrar para nós? É simples. Jesus não faz e nunca fez acepção de pessoas. Não faz. Não faz, pastor Gersinei, não faz. Quer ver? Romanos capítulo 2, versículo 11. Paulo escreveu dizendo que Deus, está no texto, não é coisa minha não, está no texto, que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Quer ver uma coisa? Olhe para mim aqui. Olha nós aqui. Olha você aqui, olha eu aqui. Aqui, com todo respeito, pastor Jusinei, aqui tem culto, aqui tem analfabeto, aqui tem rico, aqui tem classe média, não pobre, porque pobre é Satanás. Aqui tem alto, aqui tem baixo, aqui tem branco, aqui tem negro, aqui tem todos. Irmão Silas, e por que nós estamos aqui? Porque Jesus nunca fez. Oh, aleluia! Jesus nunca fez e nunca vai fazer acepção de pessoas. Não importa a sua genealogia, não importa de onde você veio, da onde que você é, Jesus me encontrou, Jesus te encontrou, e não faz. Eu fico preocupado, porque tem gente que acha que é alguma coisa. Não, eu fico preocupado. Tem gente que acha que é alguma coisa, já entra na igreja com o nariz lá em cima, se achando tal. Você pode ser alguma coisa lá fora. Lá fora você pode ser o que você quiser, mas aqui dentro a régua de Deus é igual. Ele nivela todo mundo. Aqui não tem melhor do que ninguém. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todo mundo é igual. Então recebe isso nesta noite. Jesus te escolheu do jeito que você é, da maneira que você é, a cor que você tem, o cabelo que você tem, a família que você tem. Ele te escolheu para fazer a diferença. Ele não faz acepção. E olha o que o texto diz. Ele vai, pastor Gersinei, estou caminhando para o final, e ele vai seguindo Jairo. E quando ele vai seguindo Jairo, esta mulher aqui vai entrar para a história. Nenhum dos evangelistas sinóticos revela o nome dela, nenhum deles. Por quê? Porque a intenção deles não era mostrar quem ela era mostrar a sua deficiência. Você pode caçar que você não vai encontrar, nem em livro extra bíblico, você não vai achar nunca o nome desta mulher. Mas o texto diz que esta mulher aqui olhou a cena e viu Jesus seguindo Jairo. Aí o texto vai dizer assim,
que ela já sofria há muito tempo, há muitos anos, de fluxo de sangue. Repita comigo: fluxo, mais alto, fluxo de sangue. Olha para mim aqui. É claro que vou só dar uma pincelada, tá? Porque isso aqui requer muito tempo. Mas depois você lê em casa, Levítico 15, do 25 ao 27. Vou dizer aqui 4 coisas que para mim são as principais. Primeira, ela era considerada impura. Ela era o quê? Impura. Não ouvi, me ajuda a pregar. Ela era o quê? Impura. Segundo, ela não podia tocar em ninguém e nem ser tocada. Terceiro, qualquer objeto que ela tocava, na hora, era considerado imundo. E quarto, era ela excluída do convívio social e religioso. Ela não poderia ficar perto de ninguém e nem participar da sinagoga. Olha a situação desta mulher. Olha a situação desta mulher. Mas quando ela vê Jesus passando, ela falou: é agora. A minha chance é agora. Não deixa Jesus passar, aproxime-se deles. Jesus vai passando, ela falou assim: a minha chance é agora, é agora. E ela vai. Não está no texto, mas eu vou viver. E ela vai, pastor Lucinei, ela vai e dizia de um, e dizia de outro, de cabeça baixa, e ela não podia tocar em ninguém. E detalhe, se alguém gritasse ali no meio, a enfermidade dela era sentença de morte, porque ela poderia ser apedrejada. Então ela foi de cabeça baixa, sem tocar ninguém, dizendo: com licença, com licença, com licença. E ela vai se aproximando, Aí o povo olhava para ela e falava: você vai morrer. E ela falou: com licença, que eu quero chegar perto de Jesus. Com licença, que eu vou buscar Jesus. Mas você vai morrer, eu vou buscar Jesus. Você vai ser apedrejada, mulher, eu vou buscar Jesus. Dá licença. Você vai morrer, não tem mais jeito para você. Você já gastou tudo, com licença. Eu vou buscar Jesus, eu vou buscar. Olha para mim aqui. O cenário era desfavorável. Isso daí. Porque ela corria risco de morte. Ou seja, 2 coisas: o cenário era desfavorável. Segundo, ela corria risco de morte. Mas ela não desistiu de buscar Jesus. Tem alguém que entrou aqui, que o cenário dela está tapado, que o cenário dela está desfavorável. Eu tenho um recado para você nesta noite. Qual é, irmão Silas? Não pare de buscar Jesus. Irmão Silas, a minha família está correndo risco. Não pare de buscar Jesus. A minha chamada está correndo risco. Não pare de buscar Jesus. O meu serviço está correndo risco. Não pare de buscar Jesus. O meu marido está correndo risco. Não pare de buscar Jesus. Levanta essa sua cabeça. Não ligue para as pedradas. Não ligue para o cenário. Sacode a poeira e não pare de buscar. Não pare. Vamos lá. Eu quero ser bem didático. Pega na mão do seu irmão assim. Né? Aí, assentado mesmo. Diga assim para ele ou para ela: aconteça o que acontecer. Não, é a festa das irmãs. Diga: aconteça o que acontecer. Diga: aconteça o que acontecer. Não importa o cenário que você está vivendo ou passando, não pare de buscar Jesus. Chegue em casa, dobre o seu joelho, vai buscar Jesus. Que não! Quem pode aplaudir? Quem pode? Oh meu Deus, oh meu Deus. Ira macandora seriávia camanai. Aí o texto diz, olha para mim aqui, que ela veio por detrás. Ela veio por onde? Não ouvi, ela veio por onde? E Jairo veio pela...
Entendeu aí? Jairo veio pela e ela veio porque com Jesus assim, Jesus não tem lado para receber milagre. Não tem esse meio. Jesus não tem lado, esse negócio de costa. Não. Jesus, aonde você tocar, aonde você, oh meu Deus do céu. E ela veio por detrás, ela veio por detrás e toca. Oh, aleluia. Oh, Ramachia. E tocou em Jesus. O verbo no original aqui usado é atomai. Eu vou repetir. O verbo usado aqui no original, pastor Luciano, o senhor sabe muito bem disso, é atomai. Sabe o que significa isso? Toque intencional. Ela estava com intenção de tocar em Jesus. Ou seja, ela não estava ali cortando carneirinho. Ela não estava ali para ver os discípulos. Ela não estava ali só para ver Jesus pregar. Ela não estava ali só para ver a multidão. Não. Ela já foi intencionada. Ela falou, chegando lá, ela saiu de casa dizendo, chegando lá eu vou tocar nele. Chegando lá eu vou tocar nele. É que o verbo diz. Ela foi intencional, com a intenção de tocar. Chegando lá eu vou tocar nele. E eu pergunto para alguém aqui, qual é a sua intenção aqui nesta noite? Qual é a sua intenção aqui nesta noite? Qual é o seu pensamento antes de você sair de casa? Qual é a sua intenção aqui nesta noite? Se a sua intenção foi me ver pregar, com todo respeito, Ana Paula cantar, você perdeu o culto. Se a sua intenção foi vir aqui nessa noite para ver o sapato do pastor Luiz que é bonito, perdeu o milagre, vai voltar para casa do mesmo jeito. Se a sua intenção aqui, mulher, foi para olhar o cabelo da outra, a vestimenta da outra, o tamanho que é a sandália da outra, você perdeu o milagre hoje. Mas se você entrou aqui com a intenção de tocar em Jesus, eu duvido que você volta para casa diferente. Deixa eu ver quem veio tocar nele. Deixa eu ver quem veio tocar nele. Deixa eu ver quem veio tocar nele. Então aproveita que ele está aqui. Aproveita que ele está aqui. Aproveita que ele está aqui. Aproveita. Ela tocou Jesus. Oh, aleluia. Aproveita que ele está aqui. Aproveita que ele está aqui. Quem pode levantar as mãos para receber a presença dele aqui? Quem acredita que ele está aqui? Tem pessoas chorando, pastor Luciano. Eu estou vendo mulheres derramando lágrimas. Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Ele está no nosso meio. E se a verdade, receba aí a presença dele. Receba aí a presença dele, a presença dele. Receba aí a presença dele. Aproveita que ele está na casa. Aproveita que ele está na casa. E ela toca em Jesus. E tem algo aqui, pastor, que chama minha atenção. Porque que entre aquela multidão, só aquela mulher teve esta ideia. Por que só ela, que teve esta intenção, saiu de casa dizendo, eu vou tocar nele? Por que ela teve isso? Ou não havia outros enfermos ali? Claro que havia. Enfermos, necessitados, claro que havia. Porque só ela teve esta ideia. E eu sou curioso, eu fui atrás. Números, capítulo de número 15, e o versículo é o de número 38. Olha para mim aqui, olha para mim. E o versículo é o de número 38. Números 15, 30 e... Não ouvi. Números 15, 30 e 38.
Olhe para mim e aprenda isso aqui. O texto diz que todo judeu, todo o quê? Não ouvi, todo o quê? Todo judeu, ele tinha que usar na extremidade de suas vestes, pastor Lucinei, na extremidade das suas vestes, ou de suas franjas, como o texto diz, um cordão azul. Qual era a cor do cordão? Não ouvi, qual era a cor do cordão? Olhe para mim aqui, um cordão azul. Mas o que isso quer dizer, irmão Silas? Não há tempo para isso aqui é só para enfrentar a mensagem. Mas o que vem depois chama a minha atenção. Por quê? Porque havia, pastor Lucinei, uma profecia. Redobra a sua atenção. Havia uma profecia a respeito disso. E eu vou te provar na Bíblia isso. Malaquias, capítulo 4, se puder colocar ali, e versículo de número 2. Malaquias 4, 2, vai dizer assim, pastora, vai dizer assim: e ele trará cura nas suas asas. E ele trará cura nas suas asas. Esta profecia apontava para o Messias. E ele trará cura nas suas asas. Asas no grego é canaf. Sabe o que significa a palavra canaf? Extremidade das vestes. Ou seja, todo judeu que conhecia essa profecia, ele sabia que ela apontava para o Messias. E quando ela viu Jesus, ela viu a multidão, ela viu Jairo, ela falou: é ele. Oh, aleluia! Não pode ser outro, é ele, é ele, é ele. Quem faz milagre é ele, quem faz milagre é ele, quem levanta é ele, quem restaura é ele, quem molda é ele, quem dá quem vai entrar na sua casa é ele, quem vai entrar na tua família é ele, é ele, é ele. É ele, é ele que faz, é ele que faz. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui, pastor Lucinei? Que quem conhece as Escrituras sabe aonde está o milagre. Quem conhece as Escrituras não fica andando atrás de rosa ungida. Quem conhece as Escrituras não fica atrás de tapete ungido. Quem conhece as Escrituras não fica atrás de vassoura ungida. Quem conhece as Escrituras não fica atrás dessas coisas que acontecem por aí. Alguns anos atrás, eu vi um vídeo que mandaram para mim no WhatsApp de um pregador, de um pastor famoso em São Paulo. A igreja dele é muito grande, uma igreja neopentecostal, e o senhor deve conhecer ele também. E eu não acreditei quando eu vi aquele vídeo. Eu não acreditei. Ele fez uma taça acrílica. O que ele fez? Não vi. O que ele fez? Ele fez uma taça acrílica enorme, porque a igreja dele é muita gente. Uma taça acrílica. E ele pegou vários cigarros e jogou dentro dessa taça. E imagina, uma taça enorme no meio da igreja, cheia de cigarro. E olha o tema da campanha dele: a última tragada. Quem comprasse aquele cigarro, olha, irmão, olha o que ele fez. Ele desceu do altar, pegou o óleo de unção e ungiu um cigarro. E o tema e ele gritava no microfone: e o tema da campanha é a última tragada. Se você comprar o cigarro, nunca mais você fuma. E pasme os senhores, a igreja estava amarrotada, lotada, e o povo
não conhece as Escrituras, não leem as Escrituras, acompanha qualquer um. Tem pessoas que homens para eles vale mais do que a Bíblia. Ele segue mais homens, adoradores de homens, de pregadores, de cantores, mas não leem mais a Bíblia. Mas essa Bíblia, essa igreja aqui, pastor, eu conheço, porque o senhor também pastoreia ela, e eu sei que o senhor gosta de Bíblia, e o povo aqui conhece Bíblia e sabe que o milagre quem faz é Ele. O milagre quem faz é Ele. Não é tapete, não é vassoura, não é taça, não é cigarro. Quem faz milagre é Ele. Quem faz milagre é Ele. Quem pode aplaudir a Ele? Quem pode aplaudir a Ele? É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz. E ela foi, e ela ficou perto de Jesus e tocou nele. Ela ficou perto de Jesus e tocou. Uma coisa, e aqui eu encerro. Uma coisa é estar perto de Jesus, outra coisa é tocar nele. Glória a Deus. Tem gente que é capaz de vir aqui, neste culto lindo como está aqui. Ele vem aqui, pastor Cristina, ele vem aqui, fica perto de Jesus, mas não toca nele. Ele vem aqui, sai de casa, senta aqui, ora, adora, louva, ouve a palavra, mas não toca em Jesus. Ficou perto, mas não toca em Jesus. É por isso que às vezes tem membros que passa 10, 15, 20 anos e a vida dele sempre é a mesma, até a feição dele não muda. Por quê? Porque ele entra aqui, está no automático, ele entra aqui, fica perto de Jesus e não toca nele. Entra e sai do mesmo jeito. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Ele sai e volta para casa. Ele sai e volta para casa. Ô irmão, você quer ver sua vida mudar? Você quer ver sua vida ser transformada? Você quer ver milagre dentro da tua casa, da tua família? Entra aqui, fica perto de Jesus e toca nele para você ver.